Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. A neurociência e a gestão de pessoas são duas áreas que podem transformar a rotina das organizações, gerando benefícios para todos, tanto pessoal quanto profissional. E o mundo corporativo está bem atento e vem nos últimos anos percebendo vantagens de se aproximar da neurociência para desenvolver modelos de gestão mais eficientes e sustentáveis. Estamos vivendo um momento de mudanças bastante aceleradas em relação ao ambiente de trabalho. Não apenas as expectativas das pessoas em relação ao trabalho que mudaram, como também a maneira como a gente desempenha as nossas atividades e o que entendemos como performance e valor vem mudando rapidamente. Além disso, nesse novo contexto, as habilidades necessárias para os profissionais apresentarem um bom desempenho e terem sucesso também mudaram. Nunca foi tão importante entender de pessoas, e é nesse contexto que a neurociência surge como ferramenta capaz de oferecer um novo olhar a respeito de como melhorar a gestão do comportamento humano nos mais diferentes desafios vividos pelas empresas de hoje. E este será o nosso assunto na entrevista sobre carreira. Manda a tua pergunta para nós, 3028 9696. E falando em pessoas, hoje eu quero falar para vocês de uma palavrinha que você já deve ter ouvido. Muitos sabem o que é, outros não sabem, que é networking, né? O que é networking? É uma palavrinha do momento, mas ela representa a nossa rede de contatos e é uma das ferramentas mais importantes para a nossa carreira. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes, né? Que as melhores oportunidades elas não vão parar numa empresa de RH, muitas vezes as maiores oportunidades e as melhores oportunidades elas são e acontecem por indicação. Então, quanto maior for a sua rede de networking, maior é a sua chance de conquistar aí talvez aquele emprego dos sonhos, aquela oportunidade bacana. Conectar-se a profissionais que podem colaborar nesse crescimento é muito importante. Mas deve ser uma troca, numa conversa, um evento, um bate-papo. Como é que está a sua rede de relacionamentos? Quais são as pessoas que você conhece? Então, para a sua formação profissional, você deve estar atento. Sempre construir conexões verdadeiras. Nunca fazer contatos só para os seus benefícios. Ouvir as pessoas com atenção e conversar sobre aquilo que você realmente tem interesse. Seja você mesmo, sua essência é o mais importante na construção do network. E mantenha contato, indique oportunidades. Lembre-se que o network é uma via de mão dupla. Hoje eu indico você, amanhã você me indica. Então, ter essa rede, cultivar essa rede de relacionamentos, eu sempre digo para os meus alunos, né? Mantenham ativa e viva a rede de relacionamentos da turma com quem você se formou, das pessoas com quem você já trabalhou. São pessoas que podem falar de você, são pessoas que podem te indicar para uma oportunidade. Às vezes as pessoas fazem um curso, fazem uma formação e as pessoas acabam abandonando seus colegas de turma, né, Fábio? É bem isso mesmo, o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo com outras pessoas. E a gente acaba perdendo o contato das pessoas. E às vezes a gente precisa de tal serviço, de tal negócio, e a gente às vezes nem lembra daquele amigo que de repente trabalha naquela empresa, que vende aquele produto, que vende aquele serviço. Quem de nós nunca, né? Às vezes a gente precisa, eu preciso talvez comprar um seguro pro meu carro, tal e tal. Poxa, mas será que tem algum amigo, algum conhecido que trabalha numa empresa como essa? Tem um fulano lá atrás que fez uma formação comigo. Você vai lembrar? Às vezes, se essa pessoa não se faz ser vista, né? Ela acaba não sendo lembrada. É aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. E não espere, gente, para cultivar essa rede de relacionamentos só para quando você precisa. É importante que você mantenha viva essa rede, né? Então converse, isso vale hoje, está muito mais facilitado com as próprias redes sociais que a gente tem. Comente as fotos dos seus amigos. Hoje a rede social do LinkedIn, que é uma rede bastante profissional, você encontra muita gente, né? Quem está na estrada há bastante tempo, pessoas que já trabalharam com você. Entre lá, converse, mande um recadinho, mande um apoio para alguém que está assumindo um cargo novo. Faça esse contato.
é sempre importante e é muito mais fácil do que você procurar somente quando você precisa. Porque senão parece aquela coisa interesseira, certo? Ah, fulano lembrou de mim agora, né? Então assim, cultive. Tá aí a nossa dica de network, certo? É uma palavrinha que você já pode ter ouvido falar, ou talvez não, mas nada mais é do que a rede de relacionamentos. Mantenha a sua rede de relacionamentos ativa. E falando em rede de relacionamentos, também dá tempo de você ir lá, você que ainda não nos segue nas redes sociais, @Rosane Bonesse e @Fabiana.azevedojor. Você vai nos encontrar em todas as redes sociais. E hoje eu trago um recadinho da Univille para você que quer fazer um curso de licenciatura e busca por bolsas de estudos. São 3 novos cursos com bolsa de 100% pelo Uniedu, licenciatura em Ciências da Religião, Educação Especial e Física. Quer atuar em ambiente escolar lecionando em alguma dessas 3 áreas? Então não perca essa oportunidade de fazer a sua graduação presencial na Universidade de Referência da região com bolsa de estudos durante todo o curso. É isso mesmo, gente, todo o curso. Acesse univille.br/ingresso, consulte o edital, separe os seus documentos e inscreva-se. Faça a licenciatura na Univille com bolsa de 100%. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Olha só, nunca foi tão importante entender de pessoas. E é nesse contexto que a neurociência surge como ferramenta capaz de oferecer um novo olhar a respeito de como melhorar a gestão do comportamento humano nos mais diferentes desafios vividos pelas empresas. Como a neurociência e a gestão de pessoas podem ajudar você no seu local de trabalho? Você vai entender agora na nossa entrevista sobre carreira. Participa conosco, 3028-9696 ou pelo Facebook, onde estamos ao vivo. Programa Gestão e Gente. Carreira profissional. E hoje, quarta-feira, é dia de falar de carreira. E está aqui conosco nos nossos estúdios o Pedro Pereira, um cara que eu tenho bastante carinho, uma pessoa bastante conhecida na área de gestão de pessoas aqui da nossa cidade, de toda a região. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rosane, bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, né, por você estar conosco. A gente sabe que você tem uma agenda vida louca também, parecida com a nossa, né? Mas tirou um tempinho para vir bater um papo sobre algo que é muito importante e eu sei que é algo que você gosta bastante. Falar de carreira e de neurociência, é isso? Isso mesmo, gestão de pessoas em geral, né? Pela vida aí nessa atividade. Então fala pra gente aí, né? Eu falei pro Pedro, vamos resumir o teu currículo, porque senão a gente fica até amanhã de tarde aqui falando do currículo dele. Fala pra gente um pouquinho, né, de quem é o Pedro, para as pessoas que não o conhecem, e fala até um pouquinho da tua trajetória aí na tua carreira. Ok. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Eu tenho uma vida aí bastante longa em recursos humanos, eu estou há mais de 30 anos nessa área, né? Comecei a minha carreira profissional como office boy com 13 anos, carteira registrada na época, né? E nessa empresa, que foi a MC Informática, eu fiquei durante 25 anos. Então comecei como boy, como contínuo, né? Fazendo serviço de banco, fazendo entrega nas empresas e cheguei ao cargo de gerente. A empresa foi adquirida na época pela DataSul, aí fui para a DataSul, fiquei 4 anos, trabalhei depois na Pollux 4 anos. Fui executivo da CIG também durante 4 anos, aí atuei durante algum tempo como consultor, professor. Hoje eu tenho a Euro, né, uma empresa, acho que posso falar o nome? A Euro Consultoria, que trabalha com seleção de profissionais. Eu sou diretor da Metal Group, que é uma empresa de cobre que está no Perini hoje, uma das grandes empresas aí da região. Hoje um dos maiores faturamentos de Joinville, né, está entre as 4 maiores de Joinville. E também faço outros negócios, um pouquinho de cada, né? Eu tenho também uma barbearia, sou sócio em um salão que tu deve conhecer, é a Rosane ali na Rua Alto Bem. O Pedro é empreendedor, o a Pedro tá, né? É isso aí. E estou atuando nessa área. Nos últimos anos busquei conhecimento em relação à neurociência, porque sempre me intrigou muito, né? Por que nós funcionamos e nos comportamos dessa ou daquela maneira, e também
O que é possível você desenvolver numa pessoa? Trabalhei com coaching também, com mentoria. Então nessa área tem um vasto conhecimento e é incrível como quanto mais você aprende, mais você vê que está faltando conhecimento para você compreender esse universo de gestão de pessoas, né? Pedro, tem uma frase que eu carrego comigo, né? E eu acho que quem trabalha em gestão de pessoas é uma coisa que eu sempre penso, só sei que nada sei. Né? A gente sei que nada sei. Né? A gente que tem fome de estudo, que gosta de estudar, parece que quanto mais a gente estuda, porque o ser humano é meio indecifrável, né? Muito indecifrável ainda. A gente conseguiu compreender um pouquinho mais sobre ele através das neurociências, né? Mas é o começo, né? O Steve Pinker, ele escreveu em 2015 o seguinte, que hoje nós conhecemos mais sobre a mente humana do que em toda a história da humanidade. Ou seja, nos últimos 5 anos, através de tecnologias, nós conseguimos compreender a mente humana, né? Ou parte do funcionamento dela. E isso tem contribuído muito para novos desenvolvimentos em termos de educação, né? Treinamento dentro das empresas e até orientação para as pessoas em relação à carreira, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, por que eu não consigo fazer isso? Então a neurociência tenta responder essas perguntas. Por quê? Porque ela estuda o sistema nervoso, o cérebro, para entender o comportamento. É isso que eu ia te perguntar, né? Para quem está nos ouvindo, que às vezes pensa que essa palavra é uma palavra do além, né? Que é uma palavra da moda, nos últimos anos tem se falado muito nisso, mas para algumas pessoas isso parece meio distante. Exato. Parece algo difícil. O que é a neurociência de uma maneira bem simples, resumida. Bem resumida? A neurociência, ela observa o funcionamento do cérebro, como é que é a química e a biologia para entender o comportamento. Por exemplo, vamos pegar um sociopata. Por que o sociopata se comporta daquele jeito? E, por exemplo, por que ele não tem cura, né? Então a neurociência, ela busca compreender esses comportamentos. Então aí vem como eu treino, como eu desenvolvo, quem tem essa ou aquela habilidade, procurando respostas para o nosso comportamento. Por quê? Até pouco tempo você se baseava na observação somente, não tinha tecnologia, não tinha um simulador de neurônios, por exemplo, para ver que parte do cérebro está funcionando quando eu estou triste, chateado, quando eu estou agressivo ou não, né? Então agora a ciência, ela procura responder grande parte dessas perguntas. A neurociência, ela já está aí como tema há alguns anos, mas ainda há muito ainda a ser descoberto, né? Muitas coisas já foram desvendadas, né? Mas nós temos aí um caminho muito longo ainda. Grande parte dos congressos hoje, principalmente fora do Brasil, eles têm o tema, né, como base, e o que eu aprendi, na realidade, eu aprendi através de cursos e livros, né? Por exemplo, livros como o do Steve Pinker, que ele tenta explicar como a mente humana funciona. Inclusive, o título do livro é Como a Mente Funciona. O nome dele é Steve Pinker, né? Tem outros, Melody No, o David Eagleman também, que escreveu um livro chamado Incógnito, para entender, né, principalmente a questão da agressividade, né? Como que o juiz deve se comportar em relação a dar uma pena em função do crime, do comportamento da pessoa. Por que aquela pessoa se comporta daquela maneira? Ele tem culpa, ele já vem predestinado a um tipo de comportamento. Isso é muito intrigante, sabe? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente fica abismado, né? Com algumas situações de pessoas que fazem crimes, principalmente, né? Exato. Que você olha e diz, meu Deus, como é que uma pessoa foi fazer isso? E aí você começa a estudar um pouquinho o cérebro. Mas aí, a neurociência ajuda a gente a escolher uma profissão? Ajuda. É possível a gente ser mais preciso? Sim. Na escolha? A gente vê que tem muita gente, né, Pedro? A gente que também está dentro da academia, vamos dizer, dentro das universidades aí, a gente percebe que às vezes as pessoas começam uma graduação e desistem porque não era bem aquilo, vão para uma outra área. Como é que a neurociência ajuda? E tem alguma técnica para isso? Tem, na realidade, tem que haver uma investigação sobre mim mesmo, né? Quais são meus pontos fortes, os meus potencializadores, o que eu gosto de fazer, em que atividades, né, em que matéria, em que competências eu sou bom. E o que acontece muitas vezes, na maioria das situações, a gente observa que as organizações do sistema educacional, eles tentam mudar você. E a premissa qual é? Não é mudar, é descobrir o que você tem dentro de você que vai te ajudar, né, na carreira e pelo resto da vida. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que não é amável, né, que não tem essa habilidade para atender, para conversar com as pessoas, eu vou lá e forço, treino ela, né? Aí eu treino, você tem que atender bem, não sei o que. Ela vai atender, mas no momento de estresse ela esquece, porque quem vai dominar o comportamento dela é o inconsciente. Daí no momento de estresse ela sai do modelo adaptado, que é um modelo treinado,
e vai pro DNA dela. Esse é o grande conflito, né? Então, o fundamental, o primeiro passo é eu realmente descobrir através de testagem, através de coaching, de mentoria, poxa, o que eu tenho de forte dentro de mim? Porque senão, eu vejo muito isso, né? Nós trabalhamos em RH há muito tempo, você também, Rosane, o quanto as pessoas muitas vezes se esforçam para buscar aquilo que elas vão ter dentro dela, que não faz parte da essência. Excelente, Pedro. Isso é um pecado. Essa sua fala, ela cai como uma luva. E é o que acontece diariamente. Né? Entendam bem a palavra que eu vou usar. A impressão que a gente tem parece que a gente adestra as pessoas. Isso, esse é o problema. Certo? E aí talvez aquela força maior que a pessoa tem não é aquilo que ela coloca em voga, coloca no trabalho, coloca naquilo que ela realmente quer. Então ela acaba sendo moldada. Todo mundo pode ser moldado. É moldado, vai para o modelo adaptado que a gente fala. Isso. Só que no conflito, no estresse, ele volta para o DNA, porque quem está no comando, de acordo com a neurociência, é o inconsciente. O inconsciente é responsável por 95% daquilo que você é. Só 5% é consciente. Sim. Então, aquilo que você é, a tua essência está no teu inconsciente, que vem da genética, vem dos insights dos primeiros anos de vida, aquilo que aprendeu, aquilo que te chamou a atenção, que formou a tua personalidade. Aí quando você aperta o sujeito, sai dentro dele uma desgraça. Ele espana. Né? Ele espana e aí sai um comportamento que às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Essa pessoa não era assim. Exato. Porque a pessoa vai se colocando dentro daquilo que ela treinou, que ela está adaptada para ser. Tem vários casos que eu convivi, né? Tem até uma situação em que uma mãe me ligou, né, uma pessoa conhecida em Joinville, e falou o seguinte: eu quero que meu filho faça um curso para ser empreendedor, não sei o quê, que ele já trabalhou conosco, não deu certo e tal. Aí eu falei assim: você sabe realmente o que ele quer, quais são as competências, habilidades que ele tem? Você já fez uma testagem de perfil? Aí ela falou assim: não, nunca fiz. Então, faz uma testagem de perfil para ver, né? Aí o que aconteceu? Ele fez uma testagem de perfil e ele não tinha dentro dele essa capacidade para empreender. Por quê? São determinadas características da personalidade que são fundamentais, né? Por exemplo, ter força emocional, né? Saber enfrentar a frustração, ter um dinamismo, né? Uma série de competências que são fundamentais. Aí quando eu chamei ele para o resultado do teste, e também uma outra coisa que eu percebi, uma depressão muito forte nele, né? Aí eu fui conversar com ele, tinha quase 30 anos, e ele começou a chorar. Uhum. Ele começou a chorar porque ele disse que a família estava forçando ele a fazer uma coisa que ele não queria. E ele se sentia extremamente angustiado e deprimido. E ele falou: puxa, eles vão dar dinheiro na minha mão, o que eu vou fazer com isso? Então a angústia dele, vejam bem, era em função de estar se exigindo dele uma coisa que não tinha a ver com a essência dele, com aquilo que ele era, né? E aí a gente orientou ele, indicou ele para um psicólogo, né? O psicólogo ajuda muito nessas situações. E até com um psiquiatra, dependendo do grau aí de complexidade. Uhum. E, gente, ele foi trabalhar numa empresa na área financeira e ele está super feliz. Aí é que tá. Imagina se desse dinheiro para ele, para ser empreendedor, ele ia estragar a vida desse guri, entende? Pedro, tem algumas competências que a gente consegue desenvolver aí, olhando para a neurociência em termos de perfil? O que a gente consegue desenvolver? Eu vejo assim, tem as competências técnicas, né, os soft skills, né? E as socioemocionais, hard skills. E tem as soft, que são as emocionais, né, as socioemocionais. Tudo que é técnica é mais fácil de você aprender, embora também seja difícil em algumas situações, ela vai ser mais fácil. Tranquilo. Agora, quando nós queremos mudar o comportamento, e a gente tem que entender o seguinte: o comportamento faz parte da personalidade da pessoa, né? Quando eu quero mudar comportamento, eu consigo, é claro, melhorar um pouco algumas situações, mas é muito complicado. Por exemplo, eu posso falar com mais tranquilidade o que realmente é estrutural e mais difícil: dons matemáticos, dons musicais, dons esportivos, né? Capacidade de ser responsável e ético, sabe? Criatividade, são coisas mais estruturais, que é muito difícil você desenvolver. Tem pessoas que têm uma mente criativa e tem pessoas que não têm a mente tão criativa assim, e elas são mais exatas, né? Elas são mais sistêmicas. E o criativo, ele é menos sistêmico, ele é mais desorganizado, né? Então, olha só a complicação que é você pegar alguém e dizer assim: você vai trabalhar numa atividade e você vai ser sistêmico, e ele tem a mente criativa e relacional. Aí começa o conflito. Eu estava numa empresa dando um treinamento, e aí um dia chegou uma líder e falou assim: não aguento mais a Rosane. O nome dela não era Rosane, tá? Putz, ela deixou passar 5.000 frascos para ver que estava errado.
a etiqueta, estava errada a etiqueta. Daí eu falei, como é que é a Rosane? Super comunicativa e interativa. O que aconteceu? Ela estava trabalhando numa atividade que exigia concentração, mas ela é uma pessoa interativa, ela precisava se comunicar, né? É a mesma coisa eu colocar alguém que não é amável para atender o público, né? Sim. Ele vai ser treinado tudo, mas na hora do conflito com o cliente reclama, ele vai dizer, não é nada disso que você está falando, ele vai entrar em conflito com o cliente, por quê? Porque ele não tem a amabilidade como o comportamento estrutural dele, né? Então aquilo que é estrutural, inclusive a liderança é estrutural, porque o líder, né, ele tem determinadas características que são características da personalidade que fazem com que ele seja um líder, né? Sim. Então você pode desenvolver, mas é difícil você pegar alguém que não tem essa capacidade de liderança ou está muito próximo de 1 e 2 e levar um nível 7 ou 8. Tu pode avançar um pouco, mas muitas vezes não o suficiente para a pessoa ocupar realmente aquele cargo de liderança. Muitas vezes nós queremos milagre das pessoas, né? E aí a gente vê, principalmente em cargos de liderança, o estrago que isso causa numa equipe, né, Pedro? Na equipe, para a pessoa é uma frustrante, porque pra ela pessoa é se acha frustrante. incompetente, e para os profissionais também, porque eles entram em conflito com esse líder que não consegue realmente desempenhar esse papel de liderança. Ele pode ser um gestor, que é diferente, né? Eu vejo assim, ó, o líder é mais relacional, interativo, e o gestor é mais estrutural. Sim. Mais processual, né? Sim. Então as empresas precisam de gestor e de líder. O gestor eu consigo formar, por quê? Porque eu repasso ferramentas para ele, né, trabalhar, como conduzir uma reunião, como definir um indicador, né, como conversar com as pessoas e dar um feedback, mas ele não vai ter aquela habilidade relacional natural. O carisma, convencimento, o carisma, a persuasão. Isso é da personalidade. Como eu falei, né? A gente tem que cuidar porque é possível desenvolver, sim, mas eu não consigo transformar. E outra coisa, quando eu quero transformar uma pessoa em alguém diferente, não é aquela pessoa que eu quero, gente, é um outro profissional, uma outra pessoa, né? Então a maior riqueza é o seguinte, ó, todo mundo tem competências e habilidades extraordinárias, mas a maioria ainda não as descobriu. E ele tem que investigar, ele tem que mergulhar e ver, onde eu vou, né, ter mais sucesso. Onde eu vou ser mais feliz e onde eu vou gerar mais resultado. Pedro, a gente que é pai e mãe aí, a gente às vezes se pega, né, na ajuda de ajudar os filhos a escolher uma carreira, né? Exato, é complicado. Por quê? Porque a gente quer, muitas vezes, que eles vão para aquilo que é seguro, para aquilo que talvez que a gente goste. Né? Eu sei porque eu tô passando por isso com a minha filha mais nova aí, nos últimos tempos, né? E tem uma dificuldade. E apesar de eu ser uma pessoa totalmente esclarecida e estudiosa disso, eu me policio o tempo todo, para não deixar a minha vontade, o meu olhar sobre a carreira dela, né? E engraçado que nós pensamos principalmente na segurança financeira e econômica, né? E às vezes não é isso, né? Com os filhos a gente esquece da questão emocional. Sim. É muito comum você ver isso, o pai preocupado porque alguém está namorando com pessoas que têm menos recursos. E a pessoa diz, mas eu amo essa pessoa, não interessa isso aí, entende? Não fala isso, mas na realidade a nossa preocupação é com a questão econômica e financeira dos filhos, mais do que com a emocional. E é um erro muitas vezes, né? Porque esse emocional aí é que vai dar essa qualidade de vida de ser mais feliz ou menos feliz, entende? Ultimamente a gente tem falado muito dessa questão emocional nas organizações, mas até então, você que também trabalha com treinamento e desenvolvimento, a gente tem muito mais facilidade numa empresa vender um treinamento técnico do que a gente vender um treinamento emocional, não é verdade? Se a gente pega uma empresa muito, muito quadradinha, muito, né? A gente chega lá, é difícil a gente mostrar. Por mais que as pessoas saibam que a importância desse emocional no dia a dia, para muitos gestores, para muitos donos de empresa, isso tem que vir de casa. E são coisas distintas, né, Pedro? É do ser humano, né? Eu vejo assim, ó, aquilo que é emocional tem a ver com desenvolvimento, já digo, desenvolver, fazer aumentar aquilo que eu já tenho. É diferente de treinar, que eu vou ensinar uma habilidade, né? Então eu treino determinadas habilidades técnicas e desenvolvo determinados comportamentos. Porque desenvolver é fazer crescer, é fazer aumentar. Se é fazer crescer e aumentar, é alguma coisa que você já tem dentro de você. Então, eu vou pegar alguém que é muito tímido e querer transformar ele num orador. Gente, isso é muito cruel. Né? Porque o tímido também tem um lugar, tem um espaço. Tem um espaço dele, né? Eu tenho um espaço dele dentro das empresas e tem atividades que exigem exatamente alguém mais tímido, alguém mais sistêmico, alguém mais isolado, né? Atividades de controladoria, da financeira, N atividades. Então,
esse cuidado que a gente precisa ter. Pedro, você percebeu ou percebe alguma coisa que não é muito positivo ou racional em termos de gestão de pessoas após você começar a estudar aí esses fundamentos de neurociência? Sim. O primeiro deles é não investigar esse psicológico, esse emocional da pessoa por meio de testes, né, de entrevistas mas bem elaboradas. Eu tenho até uma charge que eu coloco lá nas minhas palestras, que tem um peixe, uma foca, um macaco, um elefante, e o cara está dizendo assim, subam na árvore, né? Isso, excelente. E muitas vezes a gente quer que o peixe suba na árvore, então quando eu não faço uma investigação mais profunda do potencial que essa pessoa tem, principalmente em termos socioemocional, eu vou estar contratando o profissional errado na maioria das situações. Então o primeiro passo, eu tenho que, desde o início, no momento de selecionar, eu tenho que conhecer mais esse profissional que vai trabalhar comigo. Isso é fundamental. Aquela ideia de que depois eu moldo ou mudo, gente, tem coisa que você não vai mudar numa pessoa. Isso vale pro casamento também, né, Pedro? Como em qualquer relacionamento, né? Eu queria que a minha mãe, a minha sogra, meu filho, não sei o que, fosse diferente, eles não são, né? Às vezes você conhece uma pessoa, às vezes não, você conhece uma pessoa que trabalha há 10, 15, 20 anos e ela continua a mesma, ela mudou um pouquinho, mas o comportamento dela, a estrutura dela psicológica não mudou, né? Então essa investigação inicial ele é fundamental, né? Então é colocar a pessoa no lugar certo. A forma como eu treino, treinar mais focado. Poxa, que realmente quem precisa treinar em comunicação e interação e também ver a capacidade que essa pessoa tem de se desenvolver, né? No momento de dar feedback, aquele feedback anual que as empresas fazem, né? O feedback ele tem que ser imediato. É a mesma coisa, se o filho fez uma coisa errada, você diz no mesmo dia, pô, não faz mais isso que eu não quero que você faça por isso. E não dizia assim no final do ano, olha, lembre em janeiro que você cometeu aquele deslize, por isso você não vai ganhar tal presente. Então o feedback tem que ser uma coisa contínua. Você pode dar uma parada, né, uma vez por ano, fazer um resumão, mas ele tem que ser sistêmico, né? A avaliação de desempenho, a questão do salário emocional dentro das empresas, né? Como isso tem valor, que é aquilo que não custa, né, em termos financeiros, mas as pessoas dão importância, a qualidade da liderança, o ambiente de trabalho, o respeito entre as pessoas, sabe? Então, é uma série de situações que precisam ser revistas, por quê? Porque eu vejo assim, né, Rosane, as pessoas foram enganadas durante muito tempo. Esse negócio de contratar de qualquer jeito, depois eu treino, né, a gente sabe que não é assim que funciona, e é por isso que existe tanto conflito dentro das empresas. Quando a gente fala de feedback aí, esse é um tema que brilha muito para mim, eu falo muito em sala de aula, os meus alunos que estão nos acompanhando aqui, que estão nos ouvindo, sabem disso. Eu digo que para essa galera mais jovem que está nas empresas hoje, isso é gasolina aditivada. Ou você faz ou você perde. As empresas têm uma dificuldade em reter talentos. Muito grande. Né? E quando você não dá o feedback, essa galera mais jovem, elas precisam disso de imediato. Então aquilo que funcionava lá atrás, e Joinville ainda é uma cidade industrial, tem muita coisa que funcionava daquele tempo. Meio provinciano. Né? Meio provinciano. Então assim, já mudou muita coisa, mas tem muita coisa para mudar quando a gente fala de gestão de pessoas. Então o feedback é ferramenta, é gasolina aditivada e precisa acontecer. Eu pergunto muito, Pedro, em sala de aula, quando eu estou com as minhas turmas de pós-graduação, quando foi a última vez que você recebeu um feedback? E, estranhamente, algumas pessoas me dizem assim, professora, eu nunca recebi um feedback na minha empresa. E aí você diz assim, uau, como pode isso? Né? Como é que um líder consegue alinhar as pessoas? Como é que ele consegue ter bons resultados se ele não diz para as pessoas onde elas estão acertando, o que precisa ser melhorado? Como é que você vê isso no dia a dia? Eu estava vendo, ontem eu estou fazendo um aprimoramento em inglês que a gente sempre precisa fazer, daí um aluno falou para mim se eu já havia lido o livro 5 Formas de Amar. Né? Bem interessante. Sim. Então uma das coisas que ele mostra é, como eu demonstro meu amor? Uma das formas é com o toque, né? Você se aproxima da pessoa, você pega nela. A outra é falando palavras de encorajamento, é dando um presente, tem 5 formas, né? Então eu vejo que essas formas também elas servem como feedback. Quando alguém faz uma coisa, você vai nas costas pro show, você está dando feedback, entende? Isso. Porque às vezes ele é muito sutil, né? Sim. E tem pessoas que precisam. E aí tem uma outra situação.
A pessoa muito empenhada, ela tem que ter um processo de reconhecimento mais profundo, porque o empenhado... Ela espera por isso. Ela tem uma necessidade, é aquela criança que se empenhava na escola e traz o desenho com nota 10 para o pai e a mãe botarem na geladeira. Ele continua a se comportar dessa forma, mesmo quando adulto, né? Então ele faz uma coisa legal e ele precisa que alguém diga, pô, legal, show, tá bom, meu, parabéns. Por quê? Porque senão o empenhado, ele começa a se... ele vai diminuindo o seu... Né? E ele vai mudar, né? Muitas pessoas que eu vejo, centenas que eu já entrevistei, elas saíram da empresa porque eu percebia que elas não foram reconhecidas. Sim. Elas se esforçavam ao máximo, eram ótimos profissionais e não se sentiam reconhecidas, né? Então, o presente do empenhado é o reconhecimento. É isso aí. Existem pesquisas, né, Pedro, que dizem aí que não é dinheiro, tá, gente? Não é a questão financeira, que é a primeira coisa que as pessoas mais querem dentro de uma organização. É reconhecimento. E aí eu falo muito, gente, para um bom entendedor, às vezes, meia palavra ou um gesto basta. Então, o feedback, às vezes, uma levantada de sobrancelha quando alguém fez alguma coisa errada, já é um feedback. Você passar e dar um joinha, um tapinha nas costas, já é um feedback. Mas, como você bem coloca, tem pessoas que a gente precisa chamar e dizer assim, fulano, vem aqui. Vem aqui que esse é o momento, que eu vou dar o feedback para você. Então, assim, entenda isso. Porque senão você vai cair naquela de que, eu nunca tenho feedback. E são pessoas que muitas vezes não têm essa percepção. O generalizar, né, Rosânia? Em gestão de pessoas eu não posso generalizar. Então tem pessoas que realmente precisam sentar na tua frente e tu falar cara a cara, isso aí. E outros não. Então aí você tem que entender mais de gente. O que serve para um não serve para o outro, né, Pedro? Exatamente. E a base da neurociência é essa. Você precisa conhecer as pessoas para poder liderá-las, né? Na realidade a gente lidera as pessoas, né? A gente não faz gestão. Nós lideramos o ser humano, né? Nós gerenciamos outras situações, processos, resultados, mas o ser humano nós lideramos, né? Eu ia te perguntar, né? O que a neurociência diz sobre a liderança? Diz que a liderança tem muito a ver com a genética. Tem até até batizaram lá RC 450, esqueci o número agora, mas eles investigaram que tem os genes da liderança. E algumas pessoas têm e outras não, né? Então aquele que não tem não precisa se desesperar, porque ele pode ser um bom gestor. Mas por quê? Porque eles dizem o seguinte, que as características da liderança são características da personalidade. E a personalidade é uma coisa individual que algumas pessoas têm e outras não, né? Por exemplo, a capacidade de observar reações, de comunicar, de interagir, de ver o momento certo de falar, são coisas que têm a ver com a personalidade. Dá para desenvolver? Dá. Mas é muito difícil você tirar uma pessoa do nível 2 e jogar para o nível 7 ou 8. Você consegue colocar até um 3 ou 3,5 para melhorar um pouco. Mas é muito difícil você transformar alguém que não tem essa capacidade, né, num grande líder. Você vê que os grandes líderes da humanidade nunca frequentaram uma escola. Eles tinham, na personalidade deles, né, a gente vê até no mundo político, né? Sim. Quem é e quem não é, né? Sim. Tem uma situação aí recente, né? O caso do Luiz Henrique, todo mundo fala muito do Luiz Henrique e tal. O Luiz Henrique tinha essa capacidade de liderança. Estava no DNA dele, né? No DNA. Aí vamos pegar o Udo. O Udo, ele era um gestor. Sim. Ele tinha comportamentos diferentes. Primeira vez que o Udo subiu num palco, foi ali no Veracruz, eu lembro quando foi lançada a campanha dele. Aí o Luiz Henrique estava lá e chamou ele. Aí a gente percebeu assim o movimento dele. E quando ele estava lá em cima, né, que era diferente. Os trejeitos completamente. Os trejeitos, eram outros, né? Então a gente percebe muito. Eu geralmente faço esse exercício na sala de aula e pergunto: quem você acha que é líder da sociedade e gestor? Eles começam a identificar quando você começa a própria expressão, as expressões, a própria expressão corporal, né? Abrir os braços, o sorriso, né? Tem gente que tem facilidade nisso, tem. Que faz isso de uma forma muito natural. E tem gente que... E a liderança tem a ver com essa naturalidade. Né? Você tem coisas que você não consegue aprender porque tem que estar no teu inconsciente já, né? A neurociência diz que 50% do que você já está dentro de você no momento que você nasce. 50%. O outro 50% é de sua responsabilidade. É de sua responsabilidade, que vão ser formatados, né, que vão ser vinculados os primeiros anos de vida. Tipo assim, até os 7, 8 anos, 75% do que a gente os neurocientistas dizem que já está dentro da gente. E o resto a gente vai completando, né, até a idade adulta. Nós aprendemos a vida inteira, né? Nós temos um cérebro que tem um fenômeno chamado neuroplasticidade, só que
algumas dificuldades vão aumentando, mas você aprende até o último momento da sua vida, né? Os neurônios vão se adaptando, né? A neuroplasticidade, Bom. conforme as situações que você Exato. vai passando, esses neurônios vão fazendo novas conexões. Novas sinapses. É isso aí que se diz. E daí é o seguinte, só que conforme você vai amadurecendo, vai dificultando mais, o teu esforço tem que ser maior. Entendeu? Esse é o problema. E tem coisas também, a neurociência diz o seguinte, que aquilo que está dentro de você não é possível tirar. Você consegue, tem um monte de bolinha preta, falar assim, você consegue colocar brancas para equilibrar, mas aquelas pretas que estão lá, os teus traumas, suas necessidades, desde quando você era pequeno, está lá dentro de você. E que nós repetimos os comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que teve uma ausência muito grande de um pai na infância, ele vai para uma empresa, ele quer que o líder seja o pai dele, que deu retorno, que deu reforço, entende? E ele sofre quando não tem isso, entende? Isso. E no casamento isso também acontece, né? Também. Você quer que a sua esposa seja a sua mãe, às vezes, inconscientemente. Inconscientemente. E às vezes você diz assim, não, capaz, pelo amor de Deus, não. Não, mas lá é o que você está buscando nela. Agora você imagina, né, Rosane, o quanto a gente pode ajudar as pessoas conhecendo um pouco mais sobre o funcionamento da mente humana, né? De descobrir e de orientar e dizer, pô, vai por esse caminho que aqui, ó, tu tem todas essas competências, essas possibilidades, e é aí que tu vai ter melhor resultado. Porque muitas vezes eu vejo assim, as pessoas foram enganadas durante muito tempo, sabe? Sim. Querendo se transformar naquilo que elas não tinham, onde buscar. Não era da essência da natureza. É aquela questão, né? Seja o que você é, né? E aquilo que você é pode ser muito bom. Gente, o nosso tempo tá esgotando. A Fabiana, quando começa a regalar os olhos aqui e olhar pra mim, é porque tá acabando. Né? Tá acabando. Aquela dica final. Isso assim. aí. A Mari Batista, nossa amiga Mari, tá aqui nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes. Diz assim, bom dia, ligadinho aqui, acompanhando os feras. Um abraço pra Mari, né? Um abraço, Mari. Mari é parceira aí. Mari é parceira. Tem muita gente bacana nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Pedro, tem alguma dica que você pode dar aí pra gente olhar com mais carinho para nossa carreira, até pela experiência que você tem aí? Nossa última pergunta para fechar essa conversa. Uma delas é buscar mais conhecimento, né? Tem alguns livros muito interessantes que ajudam bastante. Hoje tem uma série de títulos desse tema, muitos vídeos na rede, né? Então, Steve Pinker, David Eagleman, Melody No, são autores excelentes. E tem muitos cursos também. E também tem muita enganação, tá, Rosane? Tem que cuidar, né? Sim. Quem negócio de querer é poder, existem restrições. Por quê? Porque você não domina todas as variáveis para dizer para alguém que ela pode tudo, né? Sim. Então a gente tem que cuidar. Tem que ter, assim, um foco um pouco científico. E uma outra coisa que é muito importante, se você é líder, se você trabalha com as pessoas, observe mais o ser humano e seus comportamentos. Na linguagem corporal, ele vai estar informando uma série de situações que você precisa saber. Então, se eu lido com o ser humano, eu tenho que conhecer sobre esse ser humano. Como? Observando, compreendendo, ouvindo, sentindo. Ouvindo mais, né? É muito importante. A gente tem falado tanto na competência da comunicação, né? A gente percebe muito a falta disso dentro das organizações. Mas eu tenho também comentado muito que nesse momento, principalmente pela questão da pandemia, por tudo isso que nós estamos vivendo, o líder tem que ser aquela pessoa que precisa ouvir. Precisa ouvir. A gente resolve muita coisa só ouvindo, não precisa nem abrir a boca. Ouvindo já tá de bom tamanho. Exato. Esse sentir o outro, né? Essa empatia, né? Que também nem todo mundo tem. A gente tem uma falsa empatia, né, Pedro? A neurociência descobriu que quem não tem a chamada célula espelho não tem empatia. No caso do psicopata, ele não sente a dor do outro, porque ele não tem essa capacidade incrível, né? E triste, ele nasce com essa predisposição para não compreender o outro. Sim. Ele não tem essa habilidade. Olha aí, ó, tá aí uma desculpa pra um monte de gente que não tá nem um pouquinho preocupado com o colega. Faltou a célula espelho. Infelizmente não tem cura, tá? É isso aí. A gente vê essas séries aí, né? Tem uma série tem algumas séries que mostram, né, inclusive com base científica, né, a dificuldade de você realmente recuperar determinadas pessoas. É muito triste. A nossa ouvinte que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, a Mari Boing, ela disse assim, ó, na verdade precisamos do reco e reco.
Reconhecimento e recompensa. Isso aí. Reco. É uma boa, Mari. Muito boa essa. É muito boa. Pedro, gostaria imensamente de te agradecer. A gente vai voltar a conversar, porque esse é um tema muito bacana e eu acho que merece todo o nosso carinho, merece a gente se debruçar um pouquinho dele, porque isso envolve diretamente a vida das pessoas e aquilo que a gente pode fazer para que as pessoas sejam melhores como pessoa e como profissionais, né? Eu acho que faz muito sentido. Muito obrigada. pedro@metalgroup.com.br ou pedro@euro, né? eurho.com.br. Eu quero só deixar uma frase para encerrar. É isso aí. Que eu sempre falo, você é um ser único que jamais vai se repetir por toda a eternidade. Aí eu tenho que pensar, como é que tá sendo a minha vida, né? Eu nunca mais vou ser repetido. Eu sou único. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. É isso aí. Obrigada, Pedro. Pedro, como que a gente te acha então no Instagram? No Instagram, no Facebook. Qual que é o teu, lembra? Não lembro. Pedro Luiz Pereira, Luiz com Z. É isso, é Pedro Pereira 9. Isso. Daí tem também uma série de artigos que eu escrevo sobre neurociência, né? Que estão no LinkedIn. Sobre o cérebro. Segue o Pedro lá, que vale muito a pena. Isso. Vamos pro nosso intervalo comercial? Que papo bacana, né, gente? O que tu achou, Fábio? Eu achei muito legal, muito interessante. Acho que rende o nosso podcast aí, né? Essa foi uma entrevista muito legal. Isso, você já acessou o nosso podcast? Dá uma olhadinha lá. Ontem entrou mais um episódio. É episódio que se diz? Nem sei se é episódio. Tá lá, tem mais um podcast lá pra você. Quentinho. É um papo muito bacana, né? Falar de desenvolvimento humano, falar da mente. E assim, o ser humano é indecifrável. E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem fome de conhecimento, mais a gente quer saber. Sempre que eu faço um curso, Fábio, eu saio de lá, eu estudo bastante essa área, e eu sempre saio de lá e digo, meu Deus, como é que eu não soube disso antes? Que recurso importante, né, para ajudar o pessoal, principalmente que está nos RHs, né, que precisa lidar com as pessoas, saber onde se encaixa melhor. Eu achei muito legal. E o quanto a gente quer enquadrar, né, literalmente, enquadrar as pessoas. Colocar o fulano naquela área, naquela vaga, e às vezes não tem nada a ver com o DNA do cara. As pessoas podem se desenvolver? Podem, em qualquer área. A gente tem bons professores e professores ruins, a gente tem bons médicos e tem médicos ruins, a gente tem bons líderes e péssimos líderes. Então, só que existe um gasto de energia, às vezes, e existe um prejuízo muito grande, não só para a pessoa, eu acho que para a própria equipe de trabalho. Quando as pessoas não estão bem ambientadas naquilo que é realmente aquilo que faz elas serem felizes, né? E hoje se fala tanto da felicidade no trabalho. É bem isso. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas felicidade no trabalho. Em que mundo você vive, Alice? Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, né? Eu costumo dizer muito em sala de aula, pessoa certa no lugar certo, com a ferramenta certa. Gente, é tudo de bom, é tudo de bom. Então tá aí uma área para você estudar, e eu vou procurar aí essas indicações do Pedro de livro, e vou colocar nas minhas redes sociais depois, para quem quiser também ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Eu acho que é sempre válido. Decifrar as pessoas é algo curiosíssimo e que eu gosto muito. O Pedro Pereira tem uns artigos muito legais lá no LinkedIn. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá. E se quiser rever a nossa entrevista também, nós estamos as nossas entrevistas ficam gravadas nos nossos canais do YouTube, né, Rosane? É isso aí, me acha lá no YouTube, Rosane Bonesse, que as entrevistas estão por lá. E chegou a hora, gente, de a gente mandar beijo e abraço, e hoje tem um monte de gente bacana nos ouvindo. Um abraço especial para a galera do CR, da FGM, lá do Perini, passei a tarde com eles ontem. Um abraço especial para a galera da Perfil Imóveis, a melhor e maior imobiliária de Joinville. Só tem gente bonita por lá. Ontem eu passei a manhã lá com eles. E um abraço especial para a galera da Univille, onde eu fiz um evento que eu fui a palestrante para os representantes, vice-representantes de turma e tal. 200 pessoas, Fábio. Olha que bacana. Que legal, hein? Falando sobre o quê? Liderança. Esse é um tema que sempre brilha para mim, né? Um abraço especial para a galera da Hidro, lá de Pinhalzinho, o pessoal de Pinhalzinho sempre nos acompanhando por aqui, o pessoal da Road Transportes, os meninos da Clans, que sempre estão conosco, né? Um abraço pra Vivi lá de São Chico. Tem mais gente boa aqui, ó. A Cida Correia. Isso. Bom dia, gente linda. Amo ouvir pessoas inteligentes. Esse assunto eu amo. A Gisele Bonesse, a irmã também vale. Um abraço para Gisele, para toda a equipe lá do posto que está conosco aqui. O Hortulano Belli, um outro cara porreta que a gente vai trazer para bater um papo conosco aqui, né? A Fran, Mari, né? A Franciane Moreno,
pessoa de um valor aí, né? Especial que mora no nosso coração, a Mari Boing, que também tá por aqui. A Mari Batista, que tá fazendo uma caminhada aí, escutando a gente. Olha que ideia legal, que legal, Mari. A Cida Correia, Tá aí. a Rafaela. Pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente, viu? A Rafaela foi quem ganhou a mentoria com a Isso. a Marileia, Isso mesmo. né? Ficou feliz da vida Ficou e já vai feliz falar da com a Marileia. vida, ficou feliz da vida. Isso. A gente podia ter pedido uma horinha com o Pedro também, esquecemos disso. É verdade, pensamos agora nas próximas Pensamos nas entrevistas. próximas entrevistas, nós vamos pedir uma horinha do povo aí, certo? E agora é a hora da dica. Se é que ainda cabe dica, com tanta dica bacana hoje. Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Eu vou buscar o Cortella para me ajudar hoje, né? E tá aí, ó. Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Gente, sempre ele, o Cortella. Vou mandar um abraço também para Maria Aparecida Schwartz, que está conosco, nos acompanhando aqui, que a gente não citou a Maria Aparecida. Gente, segurança e rapidez em diagnósticos são rotina no Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital Dona Helena. Possui os mais modernos equipamentos de ressonância magnética, tomografia, mamografia e densitometria, além da radiografia convencional e contrastada. O CDI disponibiliza imagens digitalizadas em alta resolução e você pode ter acesso aos seus exames online. Mais informações, www.donelena.com.br. Hospital Dona Helena, sua vida em boas mãos. Um abraço especial para toda a galera do Dona Helena. Isso mesmo. Gente, amanhã, quinta-feira, a gente vai ter mais uma baita entrevista, que a gente vai falar sobre formação e qualificação profissional. E o meu entrevistado, o meu papo amanhã, vai ser com ele, o Marco Murara, um cara fantástico, que trabalha no Centro de Inovação lá de Jaraguá. Nossa entrevista vai ser pelo telefone com ele amanhã, mas você vai poder nos acompanhar e ouvir. Gente, esse cara vem com informação muito bacana, falando sobre inovação, sobre empregabilidade, sobre novas áreas onde as pessoas podem estar buscando quais são as áreas do futuro. Ele está fazendo um projeto muito legal lá dentro do Centro de Inovação e eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te espero amanhã, a partir das 8 horas, por aqui. Isso aí, o programa Gestão e Gente, como você já sabe, fica gravado lá nos nossos canais do YouTube, Rosane Bonessi e Fabiana Azevedo. E agora você também nos acompanha nas melhores plataformas de streaming. Para conversar conosco, fazer uma sugestão, segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @Rosane Bonessi e @Fabiana.AzevedoJor. A gente volta amanhã, uma ótima quarta-feira para você. Tchau!